Temos uma convidada. O debate sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais está agora com o Congresso Nacional. Parlamentares resistem, por exemplo, em taxar os mais ricos como forma de compensação. A nossa entrevistada é a advogada tributarista Roberta Amorim. Tudo bem, doutora? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com todos vocês. O prazer é nosso. Professora, de que maneira é possível a gente entender essa discussão que vai se dar agora no âmbito do Congresso Nacional? Porque era um programa, uma bandeira de campanha do presidente Lula e agora isso vai estar na prática na discussão no Congresso. Doutora, de que forma isso pode representar uma justiça tributária para quem ganha, no caso, até R$5.000 com essa isenção do imposto de renda? Veja bem, o projeto apresentado pelo ministro Haddad, né, ele vem de encontro ao que foi já aprovado pelo Congresso com a aprovação da reforma tributária, né? Então, o que ele prevê? Dar uma equidade e uma justiça tributária maior ao sistema. E como que isso acontece, Thiago? Ele prevê que os que ganham menos paguem menos e os que ganham mais paguem mais, tá? Então, esse projeto, ele está, teoricamente, em consonância com os princípios que estão contidos na emenda constitucional da reforma tributária, tá? Ele amplia a isenção para a classe média e aumenta a tributação para aqueles contribuintes que têm uma renda maior que R$50.000. E, doutora, na prática, quem ganha até R$5.000 e tem também a pessoa que ganha entre 5 e 7 mil, que terá algum tipo de desconto também. O dia a dia dessa pessoa, quando ela vai declarar o imposto de renda, quando ela deixa de declarar o imposto de renda porque ela vira uma pessoa isenta, ela consegue ter mais recursos mensalmente? Como é que funciona na prática? Ou funcionaria porque ainda não foi aprovado? Sim. Vai impactar bastante essa classe da população, né? Haverá a isenção até a faixa de 5 mil e o desconto progressivo para quem ganha entre 5 e 7 mil. Então, por exemplo, aqueles aposentados, às vezes professores, contribuintes que têm uma renda menor, que hoje têm a obrigatoriedade da entrega da declaração, já não terão mais essa obrigatoriedade. E aqueles contribuintes que é a maior parte da população brasileira, né, que ganha de 5 até 7 mil reais, eles vão ter uma tributação progressiva e mais justa ao valor do seu salário. E os mais ricos também terão uma tributação progressiva, né, que vai de 600 mil até 1.200.000, alcançando um teto de 10%. Então, isso impacta, vai sobrar um pouco mais de dinheiro, né? Isso vai dar uma popularidade maior ao governo, que está precisando atualmente, né? Está com índices aí de rejeição muito altos, então ela também é uma medida um pouco mais populista, que visa aí encher os olhos da população junto ao governo. Mas eu vejo com muito bons olhos a questão da ampliação dessa isenção. Isso já era algo que tinha que ser feito em outros governos, né, há muitos anos, é um pleito dos contribuintes há muito tempo e que o governo Lula agora fez a conta e conseguiu equilibrar. Doutora Roberta, na sequência, a pergunta do nosso comentarista. Nesse sábado, o professor Túlio Nassa. Professor, sua pergunta. Doutora, inicialmente, me parece que essa reforma com a ampliação da isenção do imposto de renda atende realmente o critério jurídico da capacidade contributiva. É desejável que aqueles que ganham menos paguem menos imposto. Mas a gente sabe que a política tributária ela tem dois lados, né? Ela está atrelada ao direito orçamentário. O que eu quero dizer com isso? Para dar isenção para essas pessoas, é necessário dizer de onde que vai sair esse dinheiro, porque o Estado deixa de arrecadar de um lado e vai ganhar de outro. Então, só há duas formas para ele compensar essa isenção. A primeira forma é aumentar algum imposto e a segunda é reduzir gasto público.
ele foi na lógica de aumentar imposto. Aonde que ele está aumentando? Ele vai passar a tributar a distribuição de lucros. E aí a discussão que eu quero que a professora enfrente é a seguinte: não seria melhor, em vez do Estado tributar a distribuição de lucros, que é uma bitributação, porque a carga tributária da pessoa jurídica já é 34%, uma das maiores do mundo, o Estado reduzir gasto público? Porque não haverá aí até discussões sobre uma eventual bitributação, porque a pessoa jurídica já é tributada e depois ela distribui os lucros e a pessoa física será tributada uma segunda vez, já que a pessoa física é sócia dessa pessoa jurídica. Como é que a senhora vê esse tema, professora? Concordo com você, Túlio, é exatamente isso. O que nós estamos vendo é o governo aumentando cada vez mais a carga tributária e não diminuindo os seus gastos, né? Isso causa um desequilíbrio no sistema do orçamento e nós vamos chegar, se continuar nesse volume, né, nessa carga, nesse aumento de carga tributária que nós já vamos ter com a reforma, e agora, com a tributação dos dividendos, nós vamos chegar a um patamar que daqui a pouco, como se trata na curva de Laffer, nós não vamos conseguir mais aumentar tributos, vai chegar num momento que não vai mais ter condição de aumentar, e os gastos cada vez elevando mais, ao invés de diminuir. Então, nós estamos tendo um desequilíbrio, porque está havendo aumento de tributação e elevação de gastos públicos. Então, a medida é bem-vinda, de acordo com o princípio da capacidade contributiva. Entretanto, o governo não fez a lição de casa dele, que é diminuir o gasto público. Pois é, doutora Roberta, a senhora citou que a reforma tributária deve trazer aumento de impostos. Em quais pontos é possível já prever que haverá? Porque essa foi uma discussão que foi feita entre os tributaristas lá atrás. Será que essa reforma aumenta imposto, não aumenta? Ou pelo menos vai ficar tudo como está, mas o sistema vai ser simplificado? Por que a senhora diz que haverá aumento de imposto com a reforma? Veja bem, Tiago, hoje nós temos alguns setores da sociedade que vão ter uma elevação de carga absurda. Dentre eles, o setor de serviços, né? Nós temos uma alíquota hoje para o setor de serviços muito menor que a alíquota de 28%, que deve chegar à contribuição aí, né? De acordo com as alíquotas previstas. Entretanto, o que acontece? Mas você vai poder compensar, tarará, tarará. Enfim, mesmo com a compensação, com esse sistema de entradas e saídas, alguns setores da sociedade não conseguirão alcançar a tributação inferior, né? Nós temos, por exemplo, hoje o empresário paga de PIS/COFINS 3,65%. Ele vai passar a pagar 15%. Né? Por exemplo, nós podemos citar aí a questão das holdings, né? Em que vai haver um aumento de tributação sobre o valor dos aluguéis. Então, veja bem, hoje o que você paga 3,65%, você vai passar a pagar 15%. Outros setores vai haver um aumento de 5% para 20%. Então, nós temos aí muitos impactos de aumento de tributação. Um outro ponto que o Túlio trouxe, que eu acabei esquecendo de responder, me perdoe, Túlio, foi com relação a quem vai arcar com a conta da isenção da classe média, né? Então, provavelmente, eles não abriram esses valores, mas eles fizeram um estudo, né, o Ministério da Economia, e provavelmente o impacto sobre os contribuintes de alta renda e a distribuição de lucros e dividendos vai financiar essa ampliação da isenção para as rendas inferiores. Então, a conta fechou, eles não estão deixando de arrecadar, vai haver um aumento de arrecadação. Professor Túlio, quer fazer a última pergunta, por favor? Olha, eu queria, assim, fazer uma última pergunta para a doutora, que é a seguinte: não seria, então, o caso
até de uma discussão jurídica sobre dois aspectos, doutora, que nós estávamos conversando antes aqui. Primeiro, a violação da autonomia municipal em relação ao Estado definir a política municipal do ISS. Hoje nós sabemos que o ISS é de 2% a 5% e os municípios utilizam muito o ISS para fazer política fiscal, atrair emprego, atrair investimento para as cidades, né? Então isso é um aspecto muito importante que pode ser judicializado. E segundo, a tributação da pessoa física não vai gerar uma bitributação? Essa bitributação também não pode ser objeto de judicialização? Pode ser objeto de judicialização a bitributação, e eu concordo com você, Túlio, na questão da autonomia dos municípios aí com essa ausência de arrecadação do ISS, né? Nós temos aí um sistema federativo, em que nós temos, dentre as características do federalismo, a autonomia do ente federativo. Se nós tirarmos do município a arrecadação com o ISS e deixarmos para o comitê gestor arrecadar e distribuir, o que será desses municípios com a reforma? Até agora ninguém conseguiu responder esse meu questionamento, né? Porque o que acontece? Eles vão arrecadar, vai ter que haver a compensação, e quando isso for ser devolvido para o município, como o município faz nesse período de tempo em que não haverá o repasse? Isso vai ficar nos cofres da União, e quem vai organizar isso vai ser o comitê gestor. Como sobrevive um município que é efetivamente aquele que está mais próximo da população e precisa ter recursos públicos para oferecer os serviços essenciais, né? Então, são indagações que eles não conseguiram ainda nos responder. Ainda há uma incógnita, a regulamentação está demorando, né, para ser apresentada, e eu acho que haverá um período de muitas discussões judiciais sobre vários pontos da questão federativa, que eu entendo que a reforma tributária acaba por violar em muito a autonomia dos estados e dos municípios. E só mais uma colocação, doutora. A senhora, como especialista, tem alguma restrição a essa formação de comitê gestor para que haja essa, talvez, arbitragem dos recursos e também das destinações? Veja bem, o comitê gestor, ele ainda é uma incógnita, né? Eles previram como vai funcionar, quantos municípios participarão, quantos estados participarão, mas não há regulamentação ainda. Então, nós estamos ainda muito no escuro com relação ao comitê gestor. Mas o que eu trago à indagação ao doutor Túlio, provavelmente, e que seja refletido aí aos telespectadores, o comitê gestor, ele pode exercer essa função que a reforma atribuiu a ele. Isso é constitucionalmente previsto no nosso sistema. Ele pode arrecadar e ele determinar quanto vai para o município e para o estado. Isso não feriria o princípio da autonomia dos entes federativos? Nós não teríamos aí, porque o princípio federativo é uma cláusula pétrea, né? Então, nós teríamos aí um conflito de normas constitucionais, uma vez que a emenda já está vigorando em nosso sistema. Como nós vamos resolver isso? A quem vai resolver? O Judiciário, e a questão provavelmente será levada ao Supremo Tribunal Federal. Conversamos com a tributarista Roberta Amorim, advogada. Doutora, muito obrigado, viu? Pela atenção, pela gentileza. Volto sempre. Bom fim de semana. Obrigada. Um abraço, Tiago. Um abraço, Túlio. Muito obrigado.